Vamos abrir as escrituras então, vamos para a nossa palestra. Está em Gênesis 17, o texto que nós vamos ler. E nós vamos ler o versículo 6, 7, 8, 9 e 10 de Gênesis 17. Gênesis 17, de 6 a 10. Não, vou deixar o outro. Meus irmãos, quando nós pensamos a respeito de família e de igreja, nós precisamos considerar várias coisas importantes acerca do que as escrituras dizem sobre isso. E as escrituras falam muito sobre isso. Na verdade, todas as vezes que a escritura fala de família, ela está falando de igreja. Na verdade, eu posso dizer com toda certeza teológica e bíblica que a justificativa para a existência da família é a igreja. A família existe por causa da igreja de Cristo. Eu não estou me referindo a apenas uma igreja local, estou me referindo à igreja de Cristo, a igreja católica espalhada pelo mundo todo. Então as escrituras desenvolvem uma teologia profunda a respeito da família e que não está desassociada da teologia da igreja. Então, qual é o nosso desafio? Nosso desafio é entender, basicamente, como a Bíblia processa esse ensino, como a Bíblia nos ensina sobre a teologia da família em relação à igreja. O nosso desafio é pensarmos acerca da nossa família no contexto da igreja. O nosso desafio é pensarmos sobre nossas famílias despedaçadas, desorganizadas, quebradas no contexto da igreja. Porque quando nós falamos de família cristã, muitas vezes na igreja, obviamente nós temos que partir do padrão de um marido, de uma esposa, dos filhos. Mas nós sabemos também que não temos apenas esse formato dentro da igreja. Nós vamos ter mulheres com seus filhos viúvas, nós vamos ter homens com seus filhos que ficaram viúvos, vamos ter pessoas, homens e mulheres, que foram abandonados pelos seus cônjuges e estão sozinhos com seus filhos. Vamos ter aqueles que foram abandonados e se casaram de novo. Vamos ter aqueles que se casaram, ficaram viúvos, se casaram de novo, ficaram viúvos, se casaram de novo, ficaram viúvos. No caso do puritano, no caso de um puritano, John Owen, né? Que ele se casou, a esposa morreu, ele se casou de novo, a esposa morreu, se casou de novo, a esposa morreu. O meu conselho é: nenhuma irmã da igreja casa com esse irmão, pelo amor de Deus. É muito perigoso casar com ele. Mas temos esse contexto dentro da igreja. Já tive uma ovelha, uma irmã, que os 3 maridos faleceram. E ela ficou viúva 3 vezes, né? E eu acredito que não foi ela não, eu acho que ela estava cuidando bem dos maridos. Mas aprove ao Senhor visitar a sua serva com a viuvez. Nós temos um outro contexto dentro da igreja, por exemplo, de solteiros. Temos solteiros dentro da igreja e nós não sabemos lidar com isso. Nós não sabemos. Nós queremos arrumar namoro para todo mundo, casamento para todo mundo. A gente começa a perturbar, dizendo que aquela pessoa vai ficar no caritó, vai ficar para titio, titia, vovô, vovó e não vai casar. A gente quer fazer meio mundo de coisa, né? A gente faz jantar dos namorados e quer juntar pessoas que nem namorados são para vir junto para o jantar, para ver se sai alguma coisa, né? Enquanto as escrituras dizem que casamento é um dom. Casamento é um dom. Um grande pregador brasileiro disse recentemente que uma das possíveis explicações para muitos divórcios na igreja são pessoas que não têm o dom do casamento e inventam de se casar. Porque a igreja não sabe lidar muito bem com essa coisa da solteirice. Se o rapaz é solteiro, está com 35 anos, o povo já olha meio de lado assim: rapaz, será que esse caba se garante mesmo? Né? O que é que ele tem, né? Aí, com a mulher o povo se retrai mais nas críticas, né? Mas quando é homem, duvida logo da sexualidade do rapaz. A gente tem um problema, por exemplo, com viúvas na igreja. As viúvas não são um problema, não é isso que eu quero dizer. É como nós lidamos com isso dentro da igreja. Como nós lidamos com quem está viúvo dentro da igreja. Como nós lidamos com os idosos dentro da igreja.
Nós temos problemas com isso, porque muitas vezes as pessoas estão no contexto da igreja, mas elas vivem uma vida solitária, elas não vivem uma vida comunitária de fato. Às vezes o único momento que elas têm de estar com pessoas é nos cultos. Então pode perceber que essas pessoas são aquelas que sempre estão em todos os cultos da igreja. Já percebeu? Essas pessoas que vivem mais sozinhas são as que mais frequentam os cultos na igreja, porque elas têm uma necessidade da vida comunitária. E essa necessidade é uma necessidade não apenas, podemos dizer assim, de estar com pessoas, mas é uma necessidade espiritual. E nós precisamos aprender a lidar com isso. Seja com solteiros que vão ficar solteiros, seja com viúvos, viúvas, seja também naquele outro contexto de casais que o Senhor não concedeu a eles filhos biológicos, e esses casais muitas vezes sofrem com isso, a maioria deles, né, que querem ter filhos e não podem ter, sofrem com isso. Como nós estamos lidando com isso? É surpreendente, por exemplo, quando nós falamos a respeito disso para casais que o Senhor não permitiu até então que eles tivessem filhos biológicos. E quando eu sugiro muitas vezes a adoção e falo sobre isso nas igrejas, eu me surpreendo com a posição dos crentes, irmãos. Não, pastor, Deus me livre, adotar, Deus me livre. Não tem condição não, pastor. Porque a prima da tia, da cunhada, da avó, da sobrinha de Dona Bill adotou um menino e ele virou um bandido e está preso hoje no Aníbal Bruno. Porque a minha conhecida não sei de quem, adotou um rapaz e ele deu o maior trabalho do mundo. Não. Se for filho, eu ainda suporto. Se não for, algumas coisas erradas estão sendo colocadas aí, né? Até quando os cristãos falam dos filhos dos outros, não tem aquela família falando e tal, aquele menino mais novo não é filho deles mesmo não, é filho adotivo. Veja que frase terrível e preconceituosa. E por que filho adotivo é menos filho? Não é, irmãos. Jesus era filho adotivo de José. Jesus era filho adotivo de José. O Filho eterno de Deus foi adotado por José como seu filho. Esté era filha adotiva de seu tio Mordecai. A Bíblia vai nos ensinando em vários lugares a respeito da doutrina da adoção e da prática da adoção. Nós somos chamados de irmãos, mas Deus só tem um filho unigênito de sua natureza, que é quem? Cristo. Nós somos filhos de Deus? Somos. Por que meio? A adoção. Essa doutrina está presente nas Sagradas Escrituras, mas nós ainda falamos muita bobagem a respeito disso, né? O povo da terra que devia mais adotar criança não eram casais gays, eram crentes. Crentes deviam estar adotando crianças. A gente reclama muito, se revolta muito, porque tem projeto de lei para casais adotarem crianças. Projeto de lei, mas não, já adota, né? E a gente reclama muito, isso é um absurdo, isso é imoralidade no Brasil. Mas e a gente está fazendo o quê? Qual é a nossa postura como cristãos diante disso? É absurda, né? Porque nós não entendemos a teologia da família no propósito de Deus, sendo um embrião para que a igreja cresça, floresça, se expanda pelo mundo. Nesse texto que nós vamos ler, a partir do versículo 6, é um texto que Deus está falando com Abraão. Diz o texto seguinte: far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e, o que é que diz, irmãos? A tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus, e da tua descendência dar-te-ei e a tua descendência a terra das peregrinações, para a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão, perdão, irmãos, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência, todo macho entre vós, será circuncidado.
Então, aqui nós temos alguns pontos importantes, mas deixa eu fazer uma introdução ainda, retroagindo um pouco mais. Quando Deus cria a humanidade, Deus incumbe o primeiro casal de gerar filhos. E esse não é um mandamento que ficou lá no princípio, ele permanece. Há muitos pastores, muitos teólogos falando por aí, dizendo que não é assim mais. Se você ouvir um pregador dizendo que um casal crente não deve ter filho, sai daquela igreja. Sai daquela igreja, porque aquela é uma violação terrível à própria doutrina da igreja. Então, esse mandamento dado por Deus, ou esse mandato dado por Deus a Adão e Eva, devia se proliferar. Os filhos nasceriam e esses filhos estariam inseridos na aliança de Deus com os primeiros pais, Adão e Eva. Os mesmos mandamentos que Deus deu a Adão e Eva, deu a Noé: cresça e multiplique. E Noé obedece, Noé tem seus filhos, Noé tem sua família preservada por Deus dentro da arca. Eles saem do dilúvio e Deus dá aqueles mandamentos para toda a prole de Noé: cresçam e multipliquem-se. Quando nós observamos a chegada do texto em Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, vamos ver novamente Deus dizendo isso: farei de você uma grande nação, eu multiplicarei a sua semente. Abraão só teve como filho da promessa Isaac, como filho da promessa. Os outros não estavam contados. E a partir de Isaac, Deus fez o povo de Israel. Quando nós observamos isso se desenvolvendo em todo o Antigo Testamento, os hebreus tendo filhos, crescendo, multiplicando-se, nós devemos considerar algumas coisas. Então, por exemplo, alguns argumentos que estabelecem uma espécie de controle de natalidade dentro da igreja hoje. É uma coisa informal, mas acontece dentro da igreja. Que os casais, muitas vezes crentes, dizem, irrefletidamente, sem conhecer o texto sagrado. Eles dizem: pastor, criar filho é muito caro. Já ouviu isso? Criar filho é muito caro e é muito dinheiro, tem que trabalhar demais. Aí você olha o Instagram desse casal. No mesmo ano eles estavam em Fernando de Noronha. No outro ano estavam em Gramado. No outro ano foram para Disney. Todo ano troca de carro. Criar filho é caro. Esse é um argumento. Mas nós olhamos para as escrituras, não só para a realidade, mas para as escrituras. Vamos lá. Diz o texto que Jacó estava com sua família na terra prometida e uma grande fome se instalou. Aí nós já estamos na altura de que José é o governador do Egito e os filhos de Jacó vão atrás de comida e então seguem para o Egito, porque ali era o celeiro mundial do mundo antigo que poderia abastecer o mundo. E os filhos vão para lá e se desenvolve toda aquela história do encontro dos irmãos. Mas nós lemos no texto sagrado que o povo de Israel passou 4 séculos no Egito, 400 anos, escravo. Quando nós lemos o começo do livro do Êxodo, nós vamos ver que Faraó baixa um decreto para o controle de natalidade. Se lembram disso? E Moisés foi alvo dessa lei. E a mãe dele coloca ele num cesto propositadamente, sabendo que a filha de Faraó tomava banho naquele rio, e empurra o menino bem bonitinho, fofinho, para frente da mulher, a fim de que ela veja e salve o menino. Mas ali a matança das crianças estava ordenada. Mais uma vez, isso vai acontecer na época de Cristo. Mas o que nós precisamos notar ali: o povo estava há 400 anos no deserto. Diz o texto que o povo se multiplicava. O povo se multiplicava no deserto, não, no Egito. O povo se multiplicava no Egito e o povo era escravo. Escravo. Se alguém diz: mas pastor, é porque não tinha como o povo evitar. Se diz isso é porque não está lendo a Bíblia. Porque há leis mosaicas tratando sobre esse assunto, que tinham formas de interrupção de coito, que Deus advertia o povo a não fazer aquilo.
Então o povo estava numa situação econômica deplorável de escravidão no Egito, tendo filhos. Tendo filhos. Pergunta: a situação econômica era favorável? Deus liberta o povo do Egito. Que bênção. Deserto, 40 anos. Diz o texto que a geração que entra não é a geração que sai. Não é assim? A não ser Josué e Calebe. E essa geração que entra, nasceu aonde? Nasceu aonde, irmão? O deserto. Era favorável? Não tinha tacadão, não tinha bonanza, não tinha shopping, não tinha UPA, não tinha postinho, não tinha plano de saúde, não tinha nada, meu irmão. Não tinha nada. O que tinha era Deus mandando água da rocha, pão do céu e carne. O povo estava no deserto. O que estava acontecendo era do povo envelhecer e a chinela envelhecer junto no pé, sem se torar as correias. A situação econômica não era favorável, não tinha conforto. Não tinha conforto. Não tinha carro de 7 lugares. Não tinha ar-condicionado. E o povo teve filhos no deserto. E os crentes hoje? Todos os quartos da casa ar-condicionado. Um carro ou uma moto. Ou 2 carros. Comida na mesa. Pelo menos dá para sair 1 ou 2 vezes no mês para comer no restaurante. Trabalho. Roupa. Boa. Aí estamos dizendo, é muito caro ter filhos. É muito caro ter filhos. A igreja não cresce apenas quando pecadores se convertem. A igreja cresce quando crianças nascem. Crianças são uma bênção para a igreja. A minha oração lá na igreja é que Deus manda um bocado de criança. Aí teve um irmão que disse a mim essa semana: quando o senhor for orar desse jeito, eu não vou estar no culto mais não, porque da última vez que orou, minha mulher engravidou. Então quando o senhor for orar isso no culto, domingo de noite, o senhor diz. Na última oração, foram 3 que engravidaram no mesmo mês lá na igreja. O meu desejo é que crianças nasçam e a igreja cresça. Coisa triste é uma igreja sem criança. Da mesma forma que é triste uma igreja sem idoso. Uma igreja deve ter jovem, deve ter criança, deve ter idoso, deve ter adolescente, deve ter adulto, deve ter solteiro, deve ter preto, deve ter branco, deve ter amarelo, roxo. Todo mundo é o povo de Deus. A igreja deve estar saturada de pessoas que conhecem o Evangelho, estão sendo conduzidas a Cristo. Quando nós negligenciamos o crescimento da família em termos numéricos, nós estamos impedindo, guarde isso, o crescimento da igreja. Nós estamos dizendo: eu não tenho interesse que a igreja de Deus cresça. Se você tem orado muito para que Deus converta pecadores, também ore para que Deus faça crianças nascerem no meio do seu povo. Para que Deus mande crianças. E você, meu irmão, servo de Deus, não se acanhe não, seja valente. Às vezes a mulher fica querendo ter filho e o cabo fica: não, mas agora não, vamos esperar. Não, agora não, vamos esperar. Não se acanhe não, servo de Deus. Deus sustenta você e a sua casa. Amém, irmãos? Deus sustenta você e a sua casa. Cada menino que Deus mandar vai vir uma sacola de pão debaixo do braço dele. Tenha medo não. Deus vai sustentar o moleque. Deus vai sustentar o bebê. Deus sustentou Moisés ou não, irmãos? Deus sustentou aqueles meninos tudinho no deserto. Imagina aquela turma de meninos chorando no deserto. Não tinha fralda descartável não, irmãos. Não tinha água não, irmãos. E os meninos nascendo lá. E as mulheres cuidando dos meninos. E na peregrinação com aquela catinga de cocô de bode no meio do povo. E era aquela festa santa no meio do povo de Deus. E os meninos estavam lá. Agora a gente fica se incomodando com coisas que Deus ama. A gente se incomoda com coisas que Deus ama. Deus ama as crianças. Deus ama o choro dos bebês. E Deus cuida. Quando Sara ficou enfesada de ciúme de Agar por causa de Ismael, e disse a Abraão: bota essa mulher para fora daqui. Não quero essa mulher aqui mais não. Abraão ficou aflito.
Era filho dele, Ismael era filho dele. E foi Sara, né, a culpada, né, de tudo. Deus disse a Abraão: despeça o menino e a mãe. Duro, né? Aquela passagem é muito triste no Gênesis, né? Quando Deus dá essa ordem a Abraão: bote ela para ir com o menino. Diz o texto que Agar vai embora. Aquele texto é fantástico, eu me emociono quando eu penso nele. Ela coloca o menino debaixo de uma árvore e se afasta para ver o menino morrer. Vocês se lembram disso? Para ver o menino morrer. Diz o texto que Deus escuta o choro do menino. Deus escuta o choro do menino. E diz a mãe que vai cuidar do menino. Deus cuida dos nossos filhos. Deus é melhor pai dos nossos filhos do que nós somos. Por que você tem medo? Você tem medo de quê? Você acha que é você que sustenta seus filhos? Você que mantém seus filhos? Você acha mesmo que é você que bota a comida na boca deles? Não é não, não é você não. O Salmo 104 vai nos dizer que os animais esperam da mão do Senhor a comida da sua boca. Esperam da mão do Senhor. E eu não vi ainda, eu estou para ver um crente que obedeceu ao Senhor tendo filhos, que Deus o abandonou e não mandou sustento para sua casa. Eu estou para ver esse crente ainda. Eu já vi crente desmantelado financeiramente, que Deus manda e ele fala o que não deve com o que Deus manda. Mas Deus deixar de mandar, pode não vir a lasanha, meu irmão, mas o pacote de flocão vai chegar, pode ter certeza disso. Pode não vir o café Três Corações, mas vai vir o pretinho. Deus vai mandar. Deus cuida de nós. O que é preciso que entendamos é o cumprimento dos mandatos. Se Deus me dá um mandato cultural e eu devo trabalhar, eu devo trabalhar. Trabalhar, varão. Você, varão, tem que trabalhar para sustentar a sua casa. Seja no que for, vai cortar mato, vai fazer alguma coisa. Deus ordena isso. Ordena. E não tem esse negócio de dom. Eu era pastor de uma igreja, o cara não queria trabalhar, tinha 4 filhos. A mulher sofrendo, ela botava a barraquinha de cachorro quente na frente de casa e ele deitado, assistindo o jogo do Vasco. Eu vou chamar esse crente. Eu digo: meu irmão, servo de Deus, vem cá. Por que você não ajuda a esposa na venda lá do cachorro quente? Pastor, é porque eu não tenho o dom não. Esse dom Deus não me deu. Cada um tem um dom, né? Assim a Bíblia não diz, né? Então eu não tenho o dom de vender cachorro quente. Eu digo: mas não precisa ter dom não, meu irmão, vender cachorro quente não. É selva, meu amigo, a lei da sobrevivência. Não tem esse dom. Deus deu a gente o dom de falar, o dom de pegar nas coisas. Você tem que trabalhar. Não, não tenho não. Você quer o quê? Você quer trabalhar? Ele disse: é porque tem coisa que eu tenho vergonha. Ele disse: você quer fazer o quê? Eu disse: não, porque eu queria assim, eu estou orando, né, pastor? Eu acredito, Deus é fiel. Eu queria trabalhar no escritório. Ar-condicionadozinho, sentado e tal, né? Eu disse: então estude, meu irmão. Estude para que isso aconteça. Mas enquanto não acontece, trabalhe e entre pelas portas que o Senhor está abrindo. Muitas vezes a gente não quer, né? Mas isso não, isso não, isso não. E Deus abrindo. Isso não, isso não, isso não, isso não, isso não. E Deus abrindo. Isso não, isso não. É extremamente seletivo e a gente acha que Deus não está cuidando. Deus está cuidando. É a gente que não está tendo o cuidado de perceber como Ele está fazendo. Quando nós caminhamos pensando sobre isso nas Escrituras, nós vamos perceber que Deus, além de nos dar uma família biológica, Deus nos dá uma família espiritual, que é muito maior do que a nossa. A nossa família não se resume à nossa casa. A igreja é nossa família. Por isso que nós chamamos uns aos outros de irmãos. Então preste atenção nessas aplicações. Talvez seja a parte mais importante dessa palestra. Paulo diz a Timóteo: trate as irmãs mais velhas como suas mães. Trate as irmãs mais novas como suas irmãs. Tratem os homens idosos como seus pais e aos mais jovens como seus irmãos. Esse é o padrão da igreja. A igreja deve cuidar de si. A ideia do cuidado da igreja não provém apenas do pastor para com o rebanho. A igreja se cuida.
cuida uns dos outros, isso inclui o pastor. A igreja também cuida do pastor. Então é inadmissível, por exemplo, inadmissível quando nós sabemos que temos uma irmã na igreja que é solteira, mora sozinha, e ela não tem condição de fazer serviço elétrico, pintar uma casa, cuidar de questões hidráulicas, enquanto na igreja nós temos pessoas que podem ajudar essa irmã, que podem se preocupar em saber como ela está vivendo, se ela precisa de ajuda. O outro lado da história não é apenas aqueles que devem se dispor para cuidar dos outros na igreja, mas nos dispormos para sermos cuidados, porque o povo orgulhoso é o povo crente. Não quero dar trabalho a ninguém, eu não quero dar trabalho a ninguém, eu cuido das minhas coisas, eu não dependo de ninguém, não precisa. Eu cuido das minhas coisas, não. Você deve deixar Deus cuidar de você, e Deus usa quem Ele quer. Amém, meus irmãos? Eu era um jovem pastor, sofrendo o pão que um anjo amassou. E tinha uma irmã na igreja, aposentada, muito idosa. Todo final do mês ela vinha com um envelopinho desse tamanho e colocava no bolso da minha camisa. Aí eu disse: "Que é isso aqui, serva de Deus?" Ela disse: "Isso aí é para o senhor comprar um livrinho para o senhor ler. O senhor precisa ler, o senhor é pastor. O senhor precisa ter uma biblioteca, o senhor sabia? O senhor é pastor. O senhor precisa conhecer muitas coisas para ensinar a gente. Eu sou semi-analfabeta, pastor, mas o meu pastor tem que ler para me ensinar." E eu tirava o envelopinho e dizia: "Minha irmã, eu não posso aceitar isso não." Até que um dia ela me disse: "O senhor não aceita quando Deus cuida, não?" Se fosse um rico, o senhor aceitava? Eu disse: "Minha irmã, na igreja nem tem rico." Ela disse: "Mas se fosse, o senhor aceitava?" Se lembra da oferta da viúva pobre, pastor? Compre o livro. Apareceu uma oportunidade de eu fazer uma especialização no seminário muito distante da igreja, e eu ia a pé. Eu andava mais ou menos 20 quilômetros, 10 para ir, 10 para voltar. E um dia ela disse: "O senhor vai como para as aulas?" Eu disse: "Irmã, eu vou igual a Elias. Eu vou caminhando igual a Elias." Ela disse: "É longe, pastor. Muito longe." "E o senhor volta de noite?" "Andando." Eu digo: "De noite." "O senhor chega em casa que hora?" Eu disse: 1h da manhã, 12h30. Mas não, eu vou lhe dar a passagem, e o senhor vai pegar, e o senhor nem vai dizer que não quer, porque é Deus que está mandando. Isso aqui é a farinha da panela, pastor, e Deus está mandando." Aquela irmã estava cuidando de mim não apenas como um pastor, ela estava cuidando como um filho. Como um filho. A mim não cabia outra coisa a menos dizer: "Senhor, tenha misericórdia de mim e abençoe essa irmã. Sustente ela e sustente esse coração generoso." A generosidade na igreja não deve estar apenas quando nós devolvemos as nossas ofertas e os nossos dízimos, mas em cuidarmos uns dos outros. Eu fiquei impressionado na pandemia, que tiveram irmãos que conseguiram passar 2 anos de pandemia sem mandar uma mensagem para o outro. Se não mandou mensagem, será que orou? Pelo menos. Isso não é igreja, como não é família. Eu sei que dentro de muitas famílias há casais que passam semanas e semanas, meses e meses, sem nem perguntar ao outro: "Você está bem?" Tem famílias assim, né? Porque uma pergunta dessa já demonstra tanto cuidado, irmãos. "Você está bem?" Demonstra que você está interessado naquela pessoa. Há pais que não perguntam aos filhos: "Meu filho, você está bem?" E se perguntar, os filhos vão falar. Mas o que acontece? A gente tem medo da resposta, ou a gente tem medo de ser o motivo da resposta ser: não estou bem. Não estou bem.
Na igreja da mesma forma. A igreja é um lugar complexo. Complexo. A vida da igreja, o ambiente é um lugar complexo. Pense no negócio complexo do universo. Chama-se igreja. Porque aqui a gente tem gente legal, tem gente chata, tem gente boa, tem gente ruim. Tem gente que dá a paz, tem gente que não dá, né? Tem gente que ri, tem gente que não ri. Tem gente que acha ruim se você rir para ela. Tá rindo de quê? Né? É tudo assim. Essa é a vida da igreja. Mas é o povo que Deus nos deu. E a gente não pode viver sem a igreja, como não pode viver sem a família. Você não escolhe a família. A única pessoa no universo que escolhe a família é o próprio Deus, porque Ele elege os pecadores que Ele quer salvar. Então Ele elege a família que Ele quer. Nenhuma outra elege, né? Então a igreja, não, a gente tem que mudar, irmãos, a percepção, que a gente tem aquela ideia assim, não, pastor, porque eu não quero ir mais para a igreja, porque a igreja, né, tem tanta gente assim, hipócrita, né? E a igreja é para ser um lugar de amor, um lugar, né, todo mundo se abraçando. E não é assim. Não é assim. A igreja é um lugar que pessoas chegam aqui carregadas de pecados, quebradas, adoecidas, cheias de sofrimento, já difícil de andar, já difícil de enxergar, já difícil de ouvir. Esse é o ambiente da igreja. Então haverão pessoas que vão nos tratar bem, vão nos tratar mal, assim como acontece no casamento, né? Um dia é meu amor, é meu anjo, minha vida, né? E os outros apelidos, né? Delicinha e coisas dessa natureza, um casal de um pro outro, né? No outro dia a mulher chamando o homem de jumento, de anta, de... por aí vai. São altos e baixos, momentos bons e momentos ruins. A vida familiar é assim, a vida da igreja é assim. Quando nós pensamos, por exemplo, nos viúvos, idosos da igreja, o que é que nós como igreja oferecemos a essas pessoas? Entenda aqui que a palavra oferecer que eu estou usando não é uma linguagem mercadológica de a gente ter que estar preocupado com várias programações para alcançar todas as pessoas nessas programações. Não é a igreja ser saturada de programações para atender a todas as faixas etárias, a ideia não é essa. Mas o que é que nós estamos fazendo para viver em comunhão com essas pessoas? Não precisa ter um grupo de visita na igreja para você visitar um idoso da igreja. Não precisa. Basta você ir lá. Ô meu irmão, minha irmã, tudo bem? Eu vim aqui visitar você. Eu vim orar por você. Eu não sei nem falar, não sei pregar não, mas eu vim orar pela senhora. Eu vim deixar um versículo aqui. E a gente vai cantar um hino. Não tem muito o que fazer não, mas o que eu sei fazer é isso aqui. E ouvir aquela pessoa. Ouvir. Quando nós perdemos o nosso terceiro filho, uma irmã da igreja, eu estava aqui em Santa Cruz, uma irmã da igreja, irmã Maria Alves, ligou para mim e disse: pastor, você pode me visitar? Acho que fazia um mês que a gente tinha perdido o filho. Você pode vir me visitar? Estou precisando muito da sua visita. Eu disse: posso, irmã Maria. Diga o dia e a hora. Ela disse: quarta-feira, 3 horas. Certo, aí fui visitar. Cantamos, oramos, lemos a Bíblia. Visita tradicional do pastor. E aí ela me perguntou: como é que o senhor está? Se eu estou bem, irmã Maria. Ela falou: vou perguntar de novo: como é que o senhor está? Eu disse: estamos indo. Como é que o senhor está? Como é que sua esposa está? E aí eu comecei a contar algumas coisas a ela. E aí ela começou a me contar a sua história. Eu não me lembro exatamente a quantidade de filhos, mas me parece que ela perdeu de 3 a 4 filhos. Não eram bebês não, eram crescidos. E começou a me contar toda a sua história. Quando ela ficou viúva, os filhos morreram. Um sofrimento brutal, meus irmãos. Brutal.
E eu disse: como é que a senhora conseguiu? Aí ela encheu o olho de lágrima, disse: eu vou lhe dizer. Levante aqui comigo, vem aqui fora, na porta da minha casa. Me levou até a porta da casa dela. Ela disse: está vendo esse caminho aqui da rua aqui? Eu estou vendo. Esse caminho aqui vai dar lá na igreja. Não é, pastor? Eu disse: é, irmã Maria. Foi assim que eu consegui. Foi a igreja, pastor. Deus usou a igreja. Ali eu tenho filhos que eu ganhei do Senhor. Tenho irmãs. Tenho pais espirituais. E aí ela olhou para mim e disse: eu considero o Senhor como meu filho, mas eu considero o Senhor também como meu pai, porque isso é meu pastor. E é só a igreja que pode dar isso a um crente, pastor. Só a igreja que pode trazer essa consolação ao coração de um crente. Ninguém mais pode. Ninguém podia me consolar quando eu perdi meus filhos, nem meus outros filhos. Não era uma questão de que eu não amava meus filhos, né? Tem gente, já viu aquela pessoa sem noção, que quando a pessoa perde um filho, diz assim: não, mãe, fica assim não, rapaz, Deus manda outro. Filho não é feito sacola de pão, né? Que você perde um e compra outra. É insubstituível. Mas o Senhor trouxe consolação ao meu coração na vida da igreja. Na vida da igreja. Porque Deus usa essa comunidade complexa de pecadores para moldar outros pecadores. Por isso, não abandone a igreja. Não despreze a igreja. Não subestime o poder de Deus que se manifesta no meio da igreja. Não subestime. A igreja é fundamental para a vida da família. Fundamental. A igreja é insubstituível na vida da família. Aí o que nós encontramos muitas vezes é muitos pais moralistas. Não, eu quero que meu filho cresça nos caminhos do Senhor. Eu quero que ele tenha uma criação que eu não tive. Aí no domingo de manhã acorda o menino: vai para a igreja, menino, vá. Ô mãe, a senhora não vai não? Não, não vou não, mas vá. Eu quero que você vá. Eu vou deixar você na porta e vou lhe buscar de 11h30. Vá para a igreja. Não, minha irmã. Não, meu irmão. Isso não funciona. Ninguém segue a Jesus apontando para o cordeiro apenas. Você vai junto com a pessoa. O cordeiro está ali. Vamos para lá? Ele está ali. A gente vai para lá. Eu vou também. Discipulado cristão não é apenas eu dizer aos meus filhos: vá para a igreja, meu filho, porque ali é uma bênção. Eu tenho que dizer: vamos para a igreja. E aí vai um alerta aos meus irmãos homens. O que tem de homem que vive sendo arrastado pela mulher para ir para a igreja não está no gibi. Meu irmão, você tem que tomar a postura que Deus colocou você. Deus colocou você como um líder na sua família. E não tem outro jeito. Você é o líder. A questão é: você é um bom líder ou um péssimo líder? Sua mulher e seus filhos têm que estar pedindo para você ler a Bíblia com eles, orar com eles, cantar com eles, ir para a igreja com eles. Você deve levá-los a isso. Você é o pastor da sua casa. É você que deve trazê-los para perto de Deus. É você que deve desejar que eles conheçam a Cristo mais profundamente e ser o instrumento para isso. É você que deve levar todo mundo para a igreja. Fechar a porta, está todo mundo no carro, vai a pé, vai de bicicleta, vai de carroça, vai de jegue, alguma forma, leva todo mundo para a igreja. Todo mundo vai para a igreja adorar o Senhor. Enquanto estiver vivo, essa é a sua competência. Agora, minha irmã, se você tem lutado com isso, se seu marido não responde à liderança que Deus confiou a ele, e você tem sofrido, vai alguns conselhos. Primeiro, não afronte seu esposo. Não afronte seu esposo. Mostre a ele com sabedoria, quando possível, os pontos onde ele está deixando a desejar. E vá para a casa do Senhor.
leve seus filhos, ensine seus filhos nos caminhos do Senhor. Seja fiel em primeiro lugar a Cristo. A Cristo. E conduza sua família no temor santo de Cristo. Não seja insubmissa, não seja rebelde contra seu esposo, mas Cristo está em primeiro lugar. Uma vez um irmão chegou na igreja, foi no meu gabinete e disse: pastor, eu não tenho condição, eu não venho mais para a igreja. Eu disse: por que, varão? Eu disse: porque minha mulher só se atrasa todo domingo. O culto é de 6 horas, a gente chega às 7h30. O senhor já está quase terminando o sermão. Eu não sei o que eu faço mais não. Eu fico com vergonha, eu prefiro não ouvir. Eu digo: eu vou lhe ensinar uma coisa. E você vai fazer. E a gente vai ver se vai dar certo. Ele disse: está certo, pastor. Esse irmão tinha uns 70 anos. Ele disse: toda a vida essa mulher chegou tarde na igreja. A gente é crente, pastor, há uns 50 anos. Toda a vida foi assim, nada funciona. O senhor vai dizer: eu vou fazer, mas não vai dar certo não. Depois vamos ver. Você vai fazer o seguinte: no domingo, 5h30 da tarde, você tira R$30 da carteira. Aí você diz assim a ela, mostrando a ela: isso é o dinheiro do seu Uber. Eu estou indo embora. Porque Deus e a adoração a Ele é mais importante que você. Tchau. Ele disse: será que vai dar certo, pastor? Ela vai ficar com raiva de mim. Eu disse: faça, servo. 5h40 eu estava na igreja. Chegou os dois de mão dada, a coisa mais linda do mundo, irmãos. Ele com um sorriso desse tamanho, ele tem um bigode, um bigodão assim, sorriso desse tamanho, sentou lá atrás, deu tchau para mim. Aí eu disse: ô meu irmão, rapaz. Ele apontou para a esposa e falei: aí no final ele é bem engraçado. Aí no final ele veio no meu ouvido e fez: deu certo, pastor. Vamos ver domingo, né? Eu digo: vamos ver. Vamos fazer a campanha aí dos 8 domingos para ver se vai dar certo. No outro domingo ela estava, no outro ela estava, no outro ela estava, no outro ela estava, no outro ela estava. E aí eu fui visitar, né? Como é que vocês estão? Ela disse: tudo em paz, pastor. Ô, pastor, que bênção, né? Os cultos na igreja, estou gostando demais. Eu digo: ô, meu irmão, que bom. Mas deixa eu fazer uma pergunta. O que foi que aconteceu? Vocês chegavam sempre tarde na igreja, né? Que coisa boa, vocês estão chegando cedo, né? Ela disse: pastor, Deus tem que ser honrado nas nossas vidas. Eu disse: muito bem, mano. E a gente tem que estar na casa do Senhor, honrando o Senhor. O culto tem uma convocação. Ele disse igualzinho eu disse a ele, né? Ele disse a ela. Eu disse: muito bem, muito bem. E aí eu digo ao meu marido: olha, se der 5h30 se não estiver pronto, eu vou embora, porque Deus precisa ser adorado na igreja. Eu disse: muito bem. Eu olhei para ele: você está vendo, servo de Deus? Não se atrase não. Aí ele baixou a cabeça, começou a rir e disse: está certo, pastor, não me atrase não. Se Deus não estiver em primeiro lugar na nossa família, Ele não está em lugar nenhum. E se Deus estiver em primeiro lugar, a igreja estará no lugar onde ela deve estar. Estou dizendo para você viver de domingo a domingo dentro da igreja. A ideia não é essa, mas você entender que aqui é o lugar em que Deus nos amadurece, em que Deus nos ensina. Se você vem para uma reunião de oração, você vai para uma reunião de oração com vários pedidos na cabeça, né? Isso já aconteceu tantas vezes comigo. Meu Deus, como eu estou sofrendo, eu vou pedir algumas coisas, vou pedir oração. Aí você chega lá, o povo começa a pedir oração. Aí o irmão se levanta: eu queria pedir oração pelo meu pai, que está com câncer no pâncreas. Eu quero pedir oração pelo meu filho, que está com leucemia. Tudo isso está acontecendo na minha vida assim. E eu acabei de perder o emprego hoje de tarde. E eu não tenho dinheiro para manter esse povo todo doente na minha família. Aí você fica olhando para os seus problemas, né? Meu Deus, será que eu peço? Será que eu falo alguma coisa? Aí chega a sua vez, né? Então, irmãos, eu queria só agradecer a Deus mesmo, pela graça de Deus na minha vida. Deus é muito bom.
Tem algumas coisas que acontecem assim, mas... E ali a gente começa a se edificar mutuamente, se fortalecer. Essa é a vida da igreja. Qual é o propósito de Deus para a família e para a igreja? A glória do seu nome. A glória do seu nome. Não adianta só orar na igreja. Não adianta só ler a Bíblia na igreja. Não adianta ter uma vida religiosa apenas nas quatro paredes do templo. A igreja, a adoração da igreja é uma extensão do que acontece na minha casa. Na minha casa. Uma vez meu filho disse assim: pai, o que é a conversão? Ele faz umas perguntas meio difíceis, sabe? Eu disse: vamos lá, filho, vou te explicar. Aí fui explicando. E ele estava sentado no chão, pegou um papel e me escutando. Desenhou um coração, pintou o coração de vermelho, e eu explicando. Teologia, teologia, teologia. Pegou a tesoura, cortou o coração. Quando eu terminei, eu disse: você entendeu, filho? Ele fez: entendi. Eu disse: o que é a conversão? Ele virou a parte vermelha do coração para mim e rasgou assim o coração. Conversão é rasgar o coração diante de Deus, pai. De que valeu o doutorado, né? Conversão é rasgar o coração diante de Deus. Eles entendem, eles absorvem. Se nossos filhos veem Deus na nossa vida, eles vão querer Deus, eles vão desejar Deus, porque Deus é real para nós. Vamos orar? Senhor, tenha misericórdia de nós. Nós somos tão pequenos e fracos e falhos. Nós falhamos nas coisas mais básicas. Nós somos tão disciplinados para irmos